tínhamos que seguir com o trabalho, né? Então, eu estava aqui enquanto ouvia a música e eu pensava, gente, a beleza do compromisso, né? O compromisso de estarmos juntos, de enfrentarmos as oportunidades juntas e crescermos todos juntos, né? A gente vai hoje falar um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho. Eu gosto muito de trazer as passagens do Evangelho à luz da doutrina espírita. E por que eu gosto? Eu acho que a doutrina espírita é a revivescência do Evangelho. Não adianta, a doutrina espírita ela traz todo Jesus, todo o Evangelho para ser revivido à luz da fé raciocinada. Então, quando a gente pega uma passagem do Evangelho, que a gente começa a refletir sobre ela, nós parece que conseguimos crescer um pouco mais na nossa compreensão. E tem um outro ponto importante que eu gosto de observar. Quando aquela passagem ela é analisada ou narrada por mais de um evangelista. Então, a gente tem se mais de um evangelista abordou o assunto, certamente há uma possibilidade maior de que a narrativa está coerente, né? É claro que existem narrativas que só foram feitas por um deles e com muita propriedade. Mas essa que nós vamos trabalhar aqui hoje, vocês já sabem, nós vamos pensar um pouquinho naquela passagem da estrada de Emaús. É interessante porque aparentemente não aconteceu nada demais. Aparentemente. Mas quando nós começamos a nos colocar na história, como se nós estivéssemos juntos, aí vocês vão ver a seriedade daquele momento. Jesus havia sido crucificado. No domingo cedo, as mulheres foram acabar de cuidar do corpo, porque, olha que confusão, né? Sábado Santo, não poderia ter atividade. Sexta-feira, que elas começaram a cuidar do corpo, veio aquela escuridão, aquela tempestade. E, de acordo com as recomendações, escureceu, encerravam-se as tarefas. Então, não puderam fazer na sexta-feira por causa da escuridão. Não puderam fazer no sábado, porque era dia santo e não poderia ter atividade. Então, no domingo cedo, elas foram lá para acabar de cuidar do corpo, fazer aquele preparo, para colocar os perfumes e terminar o enfaixamento do corpo. E quando elas chegam lá, elas deparam com a pedra arredada. E aí, toda uma história de impacto emocional começou para os discípulos no sentido do medo, da aflição e da saudade intensa do Mestre. Para eles, tudo estava muito difícil, desde o momento que Jesus tinha sido preso. Porque eles acreditavam, inclusive Judas, que foi o grande denunciante, entre aspas, denunciante, todos acreditavam que Jesus não se submeteria. Eles achavam assim, se ele é o grande líder que veio, ele não vai, nem começou a divulgar a doutrina, tem tão pouco tempo, ele vai romper com tudo. Ele já fez cego voltar a enxergar, paralítico andar. É claro que ele não vai se submeter. Judas, inclusive, quando fez todo aquele anúncio, é porque ele estava doido para ver se Jesus tomava logo à frente da situação. Ele falou, vou dar um jeito aqui, eu vou denunciar, porque aí ele vai reagir e ele vai ser o grande rei.
E foi aí a grande primeira decepção, porque Jesus se deixou levar com toda a humildade, com todo o amor. Ele se deixou levar, dentro inclusive das predições que existiam, de que ele seria crucificado, seria morto. Muito bem. Então, eles estavam ali no cenáculo, meio assim, sem graça, sem assunto, tristes. Aí acontece um outro fato interessante. Vou pedir licença sentar, vocês vão acostumando comigo. Eu estou com o nervo ciático meio gracinha, sabe? Aí ele começa a doer, eu sento. Aí ele alivia, eu levanto. Vocês vão tendo paciência comigo aí. Tá? É, né? Não atrapalhei aqui não, né? O registro está tudo bem? Muito bem. Então, o que acontece? As mulheres que foram lá no cenáculo depararam com o túmulo vazio, o sepulcro vazio, e elas voltam para avisar para os companheiros discípulos que o corpo não estava lá. E aí, naquela época, as mulheres tinham muito pouco valor, não eram consideradas, não é que elas tinham valor, elas não eram consideradas pela sociedade. Aí, eles não acreditavam. Maria, mas ele falou comigo, a Maria de Magdala. Ele falou, mas vê se Jesus falou com você. Se ele tivesse que falar, ele ia falar com Pedro, que é o líder, o grande líder do grupo, o mais velho do grupo, vai falar com você. Não. Só faltaram falar com ela assim, você é uma mulher de má vida, com ele que ele foi falar primeiro. E ela ficou assim impactada, porque ela conversou com ele, ela tinha certeza. E eles não aceitaram. Maria, mãe de Jesus, estava mais ao fundo no cenáculo. Ela foi chegando e disse assim, olha, eu acredito. Vem cá, me conta como ele estava. E puxou Maria de Magdala assim por um canto e começou a ouvi-la. Então, eu tô passando um pouquinho assim esses flashes para vocês verem como estava a cabeça dos discípulos. Estava tudo tumultuado. A morte, o medo da perseguição. Ficaram sem saber o que ia fazer. E agora? O que a gente vai fazer? Para que lado que a gente vai? Estava tudo muito tumultuado na cabeça deles. E 2 deles resolveram caminhar. Cleofas, eles tinham um familiar em Emaús, que ficava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém, de onde eles estavam, 11 quilômetros. Aí, ele disse assim, que ele foi embora, eu vou caminhar, vou embora. Mas eu vou passar primeiro na casa, me parece que é a irmã dele que fala lá. Eu vou passar lá primeiro, a gente descansa, e aí eu vou seguir. Aí um outro falou com ele, não, eu vou com você. Então, daquele grupo que estava no cenáculo, ainda atônitos, sem saber o que fazia, os 2 saíram. Saíram caminhando e conversando sobre o assunto, e lamentando, mas como é que pôde? Imagina aquele julgamento, e reclamando. Acho que até aqui é algo que qualquer um de nós faríamos. Quer saber? Eu não vou ficar aqui junto, mas não quero ficar aqui, eu estou com medo que vocês vão vir aqui e vão perseguir a gente, e eu vou para outro lugar. E aqueles 2 saíram, estrada fora. Lá, minha gente, era tudo caminhando. Então, os 2 caminhando,
percorrendo esses 11 quilômetros. Mas logo no início que eles começaram a caminhar, juntou-se um terceiro. Eles estavam tão atônitos, tão chocados, que eles não ficaram reparando muito quem era aquele terceiro, não. Começa daí a minha pequena comparação. Vamos estar mais atentos às pessoas com quem encontramos. Vamos olhar mais para as pessoas, ver se o semblante delas é de alegria, é de tristeza. Vamos dedicar um pouquinho do nosso tempo para olhar as pessoas. Hoje me deu vontade de rir. Marilda conversou comigo aqui, pititi, patatá, pititi, patatá. Não, Marilda, não, eu não falei o nome, não. Você pode pegar o telefone ali com o Sérgio, que ele vai me ajudar e te dar o telefone. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas você sabe como é que eu chamo, né? Se eu deixar uma mensagem, você vai saber meu nome. Ai, gente, se eu tivesse de chinelo aqui, eu tinha tirado uma chinelada para ela. Eu falei, mas como não? Aí eu já pirracei, sabe? Não falei o nome e continuei. E ela doida. Ela só faltou igual a menina, falar assim, então fala meu nome. Mas não falou. Mas igual menino, gente. Ela queria saber. Ou ela tá achando que eu fiquei velha demais, que eu acho que é isso. Aí, quando ela foi chegando ali perto da mesinha, eu falei assim, pois é, Marilda. Então você lembrou mesmo. Mas vejam, ela tem razão, gente. Agora ela fica rindo ali. Ela tem razão. Gisele, vai tomar, vai. Veja bem, na verdade, ela tem razão, porque no dia a dia, nós estamos correndo tanto que a gente nem olha para a cara das pessoas direito. Quanto mais guardar o nome das pessoas. Então, ela não tá sem razão, não. E voltando para a estrada de Emaús, na época de Jesus, eles nem prestaram atenção. Aquele moço chegou, começou a caminhar com eles, e ele perguntou assim, mas de que é que vocês estão falando assim com esse entusiasmo? Aí o dele, mas não é possível, o Cleofas, não é possível, você não está sabendo o que aconteceu? Todos os estrangeiros estão sabendo o que aconteceu. O Messias aí falou, que ele fez milagre, ele fez isso, fez aquilo, e ele foi crucificado. Aí, aquele terceiro homem começou a falar coisas muito importantes para ele. Mas não está na lei que o Messias seria morto, seria crucificado? Aí eles calaram. E aquele terceiro homem começou a falar, desfilar para eles a lei, conversar, acalmar o coração deles. Nem assim eles perceberam nada. Então, eles estavam tão envolvidos na sua dor. Este é o grande problema nosso. A gente, às vezes, se envolve tanto na própria dor, a gente se envolve tanto no próprio problema, nós fazemos um casulo em torno de nós, que o resto, que acontecer com o resto é problema deles. Eu tenho que preocupar com o meu problema. Isso acontece muito no dia a dia. Então, aquele terceiro homem foi falando, chegaram em Emaús. Quando chegaram em Emaús, aquele terceiro homem deu a ideia de que ia seguir. Oi? Hã? Você falou aí que tem que prestar atenção, né? Está sendo as famílias, tem que cuidar da vida dos outros também. Tá certo. Então, o que aconteceu? Aquele terceiro homem deu a ideia de despedir, que ia seguir, né?
Aí o Cleofas falou, não, o dia já está indo embora, a noite já está chegando, faz assim, de jeito nenhum, você caminhou esse tempo todo conosco, você está cansado quanto nós, vamos entrar aqui na casa da minha irmã, nós vamos, você banha os pés, a gente faz um lanche, e aí depois você resolve se quer seguir assim mesmo. E aquele homem, aquele terceiro, acompanhou, atendeu o convite e entrou dentro da casa. Aí a irmã ficou muito feliz, mas todo mundo muito triste com a morte de Jesus. Então a irmã preparou aquele café ali para eles, com pão, e pôs na mesa. Vocês todos já sabem que o pão é aquele redondo, né? Que geralmente se comia que até hoje a gente gosta, né? Parte com a mão assim, né? E geralmente se comia 2 pessoas com o mesmo prato. Então, um prato aqui, obrigada, querida. Um prato aqui e 2 pessoas usavam esse prato, o outro prato aqui, as outras 2 pessoas usavam. É por isso que Jesus responde quando perguntaram, ele falou, um de vós vão me trair. E Jesus respondeu, ele falou, mas quem, Senhor? Qual? Que é isso, um de nós? E Jesus disse assim, é o que come comigo no prato. Quem estava do lado de Jesus, comendo no mesmo prato com Jesus, era Judas. Mas ninguém atinou o que Jesus estava falando. Bom, voltando lá. Aí, quando foi servida a mesa ali, Jesus, então, faz aquela prece e, antes de partir o pão, ele abençoa aquele pedaço de pão e parte. Quando Jesus parte, eles viram não só o sinal do cravo, mas o jeito peculiar de partir o pão. As palavras usadas eram as palavras de Jesus. Eles levaram aquele susto, mestre, ele sumiu. E eles então tiveram a certeza que Jesus tinha dado cobertura para eles durante todo o trajeto e eles não tinham percebido. Essa é a pequena história na estrada de Emaús. Mas vamos nós agora imaginar, porque aí, só esticando um pouquinho mais, eles, em vez de seguir, eles voltaram para contar para os colegas, para os companheiros, que Jesus esteve com eles. Para dizer para eles assim, olha, ele prometeu que voltaria, é verdade. Quando ele chega no cenáculo para contar para os outros o que tinha acontecido, eles estavam todos alegres, porque eles já tinham tido notícia que realmente... Aí, depois que Maria de Nazaré conversou com Maria de Magdala, e que ela disse, eu acredito, e com a notícia que eles trouxeram de Emaús, os discípulos acreditaram, então, realmente, ele voltou. Então, a história poderia parar por aqui. Mas, na verdade, para nós outros, ela se estica muito mais. Porque é verdade que nós temos que ter o cuidado ao identificarmos uma notícia boa do Evangelho ou dos Espíritos. É verdade que nós precisamos ter um pouquinho de cautela. Não é justo, não é possível que nós, toda pessoa que chega, todo médium que se diz médium e chega e me traz uma notícia, eu vou acreditar. Eu tenho que usar a fé raciocinada. E com essa fé raciocinada eu faço a triagem
da notícia, sem desconsiderar a pessoa que trouxe a notícia, né? Sem desconsiderar o que ela falou, mas eu vou pensar um pouquinho, né? Então, olha, Cornélio veio aqui. Todos nós sabemos que hoje a presença do Cornélio é registrada por tantos. Graças a Deus, ele está aí atuante junto conosco. Mas houve um momento em que a gente ainda não tinha certeza. Aí talvez, não, porque o Cornélio mandou a gente plantar bananeira e sair andando de perna para cima aqui. Será que o Cornélio mandaria fazer isso? Espera aí, vamos refletir. Olha, Cornélio mandou falar que é para fechar a creche tal lá, porque essa creche não funciona mais. Será? Cornélio, que gostava de tanta atividade, ele ia mandar fechar uma creche assim? Vamos prestar atenção? Vamos conferir? Ou seja, sem desmerecer quem traz a notícia, nós temos a obrigação de fazer uma comparação, de refletir, falar, então tem base, é possível. Então, aqueles dois que estavam caminhando, eles não precisavam de cara achar que era Jesus. Eles precisavam, ainda mais que eles estavam num momento perigoso, de perseguição. Poderia ser mesmo alguém ali querendo sondar se eles eram da turma de Jesus. Então não é que eles fossem prestar atenção desse jeito. Mas é interessante que eles soltaram a língua. Começaram a falar. Então, como é que a gente vai falando as coisas? Olha quanta lição. Como é que a gente vai falando as coisas do grupo da gente? Das pessoas ligadas a nós? Com um estranho que a gente não conhece? Olha a seriedade disso. Eles saíram falando. Não, porque não é possível, você não está sabendo que mataram, que não sei o quê, porque ele foi preso, foi crucificado. E aí veio o convite a todos nós. A fé raciocinada, o ouvir e filtrar, o falar com cuidado, com respeito, mas com cuidado. Mas também valorizar aqueles que chegam junto a nós. Sabe? Às vezes há um esforço tão grande do plano espiritual, mas um esforço tão grande para que alguém sente do meu lado dentro do ônibus Santa Luzia, Belo Horizonte. Nesse tempo, vai ter tempo. Eu não sou capaz de dirigir, às vezes, uma prece para o que sentou do meu lado. Pode ser que eu não tenha muita disposição para conversar. Mas eu tenho como médium, e acho que ninguém presta atenção nas músicas. Foi cantada uma música aqui. Né? Em verdade eu vos digo. Né? Foi cantada aqui. Então, nós médiums, e vai me dizer que tem gente aqui que ainda tem dúvida que é médium. Se tiver, nós vamos ter que dar um jeito, né? Então, nós médiums, nós precisamos estar atentos às possibilidades que Deus nos proporciona através dos amigos espirituais, da gente quitar compromissos com os outros que passam pelo caminho. Voltar um tiquinho. Alguém ficou assim, mas como é que eu sei que eu sou médium? Eu não sou médium? Vai lá no livro dos médiuns. Lá diz assim, que todos somos médiuns em potencial. Uns mais, outros menos. Dependendo do compromisso que trazemos do passado. Então, médium é aquele que faz a intermediação
da terra com o plano espiritual. Qual de nós não faz? Qual de nós não teve intuição? Qual de nós não sente algum pressentimento? Qual de nós não vê alguma sombra e fala, ai meu Deus, assombração? Que assombração nada, é um espírito que viu ou sentiu. Todos. Qual de nós não ouvimos, não esse barulhinho que esse foi, né? Mas qual de nós não ouve, qual de nós não ouve um barulho e fala assim, mas de onde veio? E procura, ué. Somos todos médiuns, em maior ou menor grau. Pois é. Então, se somos todos médiuns, em maior ou menor grau, todos nós temos compromissos do passado. E aí, compromisso. Teve uma vez que o Espírito, o senhor Virgílio de Almeida, disse para nós numa reunião assim, olha, gente, a gente reencarna, às vezes, para ajustar muitos compromissos com pessoas, com grupos, com cidades. Aí você vai para um cargo X para acertar o compromisso naquela área. Você está com cargo Y, você tem um compromisso naquela outra área. E vai. Senta aqui, ó. Aqui você faz de conta que é cantor e aqui o ar não vem, não. Eu te protejo aqui, vem. Ah, tá. Então fica aí. Eu achei que você estava correndo o ar. É. Tá bom. Então, minha gente, disse o Espírito Seu Vigília assim, mas tem umas pessoas, presta atenção nisso, que o nosso compromisso com elas é pequenininho. Às vezes, é o compromisso de um sorriso. Você veio nessa encarnação devendo um sorriso. Na hora que eu ia citar o exemplo com a Marilda, ela faz isso. Vai que eu tenho um compromisso da encarnação passada e que eu estou devendo, que eu vi nessa encarnação devendo um sorriso para a Marilda. Um. Aí eu passo para a Marilda e falo, essa mulher chata, gente, esse cabelo. Graças a Deus. E passo e não sorrio para ela. Agora, em vez de um, eu estou devendo dois. O da encarnação passada e essa que eu ia dar e não dei. Um sorriso. Aí agora eu estou devendo dois sorrisos para a Maria. Vejam, oh, gente, que parece brincadeira. Parece que é uma coisa que não tem importância, mas é muito pequeno. Aí eu volto no exemplo que eu dei. No moço que sentou do meu lado no ônibus de Santa Luzia, Belo Horizonte. Eu não preciso sorrir para ele, porque pode achar que eu estou querendo namorar. Essa mulher velha desse jeito sorrindo para mim, o que ela quer? Não vou sorrir para ele. Assim, ele pode me julgar mal. Eu não sei quem é ele, mas eu devo, obrigação, eu devo envolver a ele, a qualquer um que sentar do meu lado, as minhas vibrações de saúde, de paz, de equilíbrio. Isso ninguém me proíbe. Vejam o quanto é sério isso. Eu, na estrada de Emaús, de cada um de nós, o que a gente deixa, às vezes, de fazer? Por causa de quê mesmo? Egoísmo, vaidade, preconceito. Puxa vida, que coisa,
que esse moço sentou do meu lado, que coisa feia. Ih, Ave Maria. Nossa Senhora, quando der eu vou mudar de cadeira, sei lá o que ele quer. Olha o nosso pensamento. Olha o nosso pensamento. Então, todos nós temos uma estrada de Emaús. E Jesus, ele se aproxima de nós, como ele se aproximou daqueles 2 discípulos. Jesus se aproxima de nós na nossa estrada de Emaús das mais variadas formas. E isso não é pieguismo. Isso não é fanatismo. Ele se apresenta até nós das mais variadas formas. É um bebê que está no colo da mãe e a mãe nem está vendo. E ele está rindo para a gente. Tá? Gente, é uma mensagem de amor. É uma mensagem de esperança. Aquele outro que entrou reclamando, chorando, xingando, é uma mensagem de convite ao trabalho. E nós perdemos a chance, na nossa estrada de Emaús, de caminhar com Jesus, sabendo que é Ele que está ao nosso lado. Sabendo que é. Porque quando eu dobro a minha vibração de falta de educação, de orgulho, e eu olho o outro, meu Jesus, ajuda-o, seja no que ele estiver precisando. Eu não posso, mas eu estou neste momento te pedindo. Envolve-o na vibração de paz, de harmonia, e deixa que ele possa ser, certamente envolvido pelo teu amor. Gente, olha como eu mudei. A minha viagem daqui a Belo Horizonte virou outra. Porque vejam bem, dizem os amigos espirituais e nos alertam, cada vez que eu abro o coração para dar alguma coisa para alguém, eu sou a primeira beneficiada. Porque aquela energia boa que eu estou liberando, ela me visita primeiro. Ela me faz bem primeiro e depois é que ela vai para o outro. Então, quando eu desejo alguma coisa para alguém boa, eu sou a primeira pessoa beneficiada. Então, a estrada de Emaús, ela precisa ser revisitada por nós. Precisa ser pensada. Mas olha quanto detalhe. Quando Cleófas convida aquele estranho, é muito estranha essa história. Ele não dá papo, assim, para olhar a fisionomia, mas conta o caso e reclama, porque ele estava envolvido em profunda dor. Mas, quando o moço vai seguir direto, olha o cuidado dele. Não, o dia está acabando. A noite está vindo. Vamos parar e fazer um lanche, pelo menos. Olha a abertura de coração que ele teve. Gente, diz que a caridade, né? Está lá na doutrina espírita, é quando eu me coloco no lugar do próximo, seja ele qual for, e naquele momento em que ele diz, não, venha, fica um pouco conosco. O que ele estava convidando? Ele estava praticando a caridade. Puxa, o homem veio até aqui. Nós caminhamos 11 quilômetros. Ele deve estar cansado. Deixa que ele entre, lave os pés, coma alguma coisa. O coração de Cleófas, naquele momento, já estava mais aberto. Ele não estava pensando só na separação do Cristo. Ele estava sentindo... Por quê? Aí vem outro convite. Porque aquele terceiro que chegou falou coisas sérias. Falou sobre a fundamentação da lei, da vinda, do anúncio que o Messias seria crucificado, que ele viria mesmo para fazer isso, fazer aquilo outro. Ou seja, o que aquele terceiro fez? Fez eles refletirem e mudarem o padrão mental.
confortou, estimulou o conhecimento deles e reacendeu o quê? A esperança. E os envolveu em vibrações. Exato, é a caridade pura. É a caridade pura. Por mais que, naquele outro momento, envolvido pela dor que era tão grande, eles não conseguiram enxergar quem é que estava do lado. Gente, isso acontece conosco. A gente, às vezes, se fecha tanto na dor da gente, que a gente não olha quem está perto da gente. Isso é comum acontecer com a gente. Então, eles também fizeram a mesma coisa. Mas aquele terceiro soube praticar a verdadeira caridade. A tal ponto que aconteceram duas coisas importantes. Ele convidou para que eles ficassem. Segundo ponto, ele voltou para trás. Ele poderia não ter voltado, mas ele voltou. Por quê? Ele lembrou dos colegas. Eu preciso contar para eles, nós precisamos contar para eles o que aconteceu. Nós precisamos dizer para ele que Jesus está realmente pleno em sua vida. Olha que coisa bonita essa passagem. Fala, Marilda. Você falando, o que eu estou pensando aqui? Os dois caminhando, Cristo aparece. E também a descrença. Como o morto podia voltar? Eu acho que na cabeça dele, jamais imaginaria um morto voltando. Mas havia a previsão da lei, que estava lá, que era a previsão que o Messias voltaria. Só que ali eles mostraram que ou se conheciam, estavam tão cheios de dor que ficaram descrentes, ou não conheciam a lei em toda a sua plenitude. Tá certo? Porque lá está previsto que ele seria crucificado e depois reapareceria. Olha que coisa bonita. Hein? Tiveram de Lázaro e outros. E outros que Jesus retornou da morte. Fez retornar da morte. Entre aspas, né? Então, quando eu falo entre aspas, porque eu não quero entrar aqui nas discussões. Não foi morte total, eu não vou entrar nisso. Cada um pensa como achar que deve. Então, gente, tudo que essa pequena passagem, tão simples, tão pequena, mas ela é tão profunda, porque ela nos convida, cada um de nós. O que é que eu estou fazendo com o conhecimento que eu tenho? O que é que eu estou fazendo com a possibilidade que eu tenho de praticar a caridade? Ao sair, ao viver, eu estou olhando para as pessoas ao meu lado. Mas não é um olhar simplesmente olho no olho, que é importante, mas não é só isso. É sentir o outro. Eu estou sentindo quem está do meu lado. Eu estou percebendo o quanto ele está triste ou está alegre. É preciso que nós comecemos a entrar mais na prática do Evangelho. Eu tenho batido muito ultimamente que o conhecimento que nós já adquirimos com a ajuda da doutrina do Evangelho, ele precisa ser colocado em prática nas mínimas coisas. Não adianta eu ter uma cultura espírita aprofundada se eu não sei viver com simplicidade ao lado do meu irmão. Se eu não sei educar minha boca para falar aquilo que ajuda a crescer, aquilo que motiva, aquilo que estimula o outro a caminhar para frente. Então vejam quanta coisa nesse trechinho tão pequenino, a estrada de Emaús, em 11 quilômetros, o quanto nós não aprendemos nesses 11 quilômetros. O quanto Jesus não se fez presente junto a todos os seus discípulos, e ele, mais uma questão a perceber, ele não perdeu a oportunidade de servir.
Porque ele não tinha toda a possibilidade de dar preferência. Então, falasse, 11 quilômetros na estrada, deixa para depois. Lá na frente, eu dou um jeito com eles. Eu vou ficar mais perto dos outros aqui. Olha o que ele fez, gente. 11 quilômetros ele caminhou ao lado deles. Dá para a gente imaginar o que é isso? Quando a gente vê um espírito como um beija-flor assim, a gente fica tão emocionado e é tão rápido, né? Passou. Jesus os honrou, caminhando 11 quilômetros ao lado deles. Gente, é muita coisa que tem nesse pequeno trecho do Evangelho. É muito ensinamento para todos nós. E nós precisamos refletir como nós temos feito isso, como nós estamos vivenciando o Evangelho. Não basta nós dizermos, eu sou espírita. Sou. Quais são os princípios da doutrina espírita? Tais. Quais são as leis divinas que nós observamos que a doutrina espírita nos ensina? Tem a lei da destruição, tem a lei do trabalho, tem a lei de não sei o quê. Que beleza! As leis. Se morre o meu cachorrinho ali fora, eu faço um escândalo como se eu não conhecesse nada da doutrina espírita. Se desencarna meu irmão, meu familiar, ficar triste? É claro que a gente fica. É alguém próximo a nós que a gente não vai ter aquela companhia todo dia como a gente tinha. Mas o escândalo que eu faço das pessoas falar, gente, fulano está diferente. Ele não é desse jeito, por que está fazendo isso? Eu estou deixando de colocar em prática o conhecimento que eu venho adquirindo à luz da doutrina espírita. O Evangelho é tão simples, é tão natural. O que eu preciso é começar a pôr em prática mesmo, de maneira que eu sinta a tranquilidade de que o pouquinho que eu fiz, ou que eu podia, eu estou fazendo. Nem que seja igual a Marilda. Escancar a boca e começa a sorrir. Se está devendo sorriso, não vai dever mais. Coisa simples assim. Quando eu falei em sorriso, foi o que o Espírito falou, mas um olhar, um prazo para ouvir. Cala e deixa o outro falar. Ouve. Às vezes o outro precisa falar. Você está cansado de saber o que o outro quer falar. Mas deixa ele falar, ouve. Ele está precisando falar. São pequenas coisas que a doutrina espírita nos ensina. Pequeninas coisas. E que nós temos a obrigação de colocar em prática. Não é fácil, não é simples, mas nós precisamos começar a colocar em prática. Deixar de reclamar. Não, de vez em quando pode reclamar um pouquinho. Mas diminui o tanto que se reclama. Agradece a Deus o trabalho que tem, a chance, a oportunidade de servir que nós temos. Não é? Às vezes acontece alguma coisa conosco na área da saúde, é até para segurar a gente, até para reter a gente um pouquinho. Vamos ver se você está abusando demais, você fica mais quieto. É uma maneira de se recompor e a gente começa a reclamar desse jeito, do jeito que eu estou trabalhando, ainda vem essa coisa. Para com isso! Para com isso! Vamos usar as possibilidades que temos do jeito que Deus permite. Tá certo? Nosso tempo, meio-dia e alguma coisa, eu gosto de respeitar o tempo de cada um. Eu quero agradecer a vocês. Eu espero que essa reflexão produza frutos na alma de vocês. Porque ela é muito profunda. É só parar e pensar. Cada vez que parar e pensar, vocês vão ouvir, vão sentir mais alguma coisinha.
Vão lembrar mais alguma coisinha de alguém que chega. Aí a gente fala, não, porque hoje a palavra da moda no espiritismo é acolhimento. Vamos acolher. Vamos acolher. Acolhimento é isso, ó. É o que senta do seu lado no banco, sabe? Você olhar, você sentir, você perceber. Mais do que parar para falar e conversar e tal, é o sentir o outro que está com a gente. Essa é a nossa pequena mensagem, é o nosso pequeno recado. Eu agradeço muito a vocês, Wagner, principalmente, pela oportunidade de eu estar aqui com vocês. Fiquei feliz em rever tantos queridos, tantos corações. Que Deus nos abençoe, muita paz. É isso? Obrigada, gente.